verso 1 ao verso 9, diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com o dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que fez este desperdício de unguento? Presta atenção, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Irmãos, esse texto é bastante conhecido. Aqui você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo na casa de Simão leproso, que Jesus tinha curado ele, e estava ali agora. O Senhor Jesus Cristo está ali sentado, e essa mulher vai lá, ela trazia um vaso de alabastro, um perfume caro, segundo a Bíblia nos dá a entender, que custava cerca de 300 denários, 300 dias de salário, quer dizer, um salário de um ano todo num vaso de perfume, e era o dinheiro do trabalhador, e ela quebrou para ungir o Senhor Jesus Cristo, e isso causou um alvoroço no meio dos discípulos. Para que esse desperdício? Jesus falou assim: os discípulos falaram, podia dar o dinheiro aos pobres, né? Pegar o dinheiro e dar aos pobres. Jesus falou: os pobres vocês têm convosco, vocês podem fazer o bem para eles quando vocês quiserem, sempre vai ter pobre, agora a mim nem sempre tendes. Eu quero meditar com os irmãos, com a ajuda de Deus nessa noite, sobre um tema bastante propício: o jantar de gratidão. Irmãos, aqui a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, ele estava sentado à mesa com Simão leproso, e aqui você vai ver que eles estavam aqui, essa mulher chegou e derramou esse perfume na cabeça dele, para ungir o Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? A Santa Ceia também é um jantar de gratidão para nós cristãos. Nós cristãos estamos sentados à mesa com o Senhor, para comer, e como grato ao Senhor nosso Deus. Estamos em gratidão ao Senhor, gratidão pela nossa salvação, gratidão por tudo que o Senhor fez em favor das nossas vidas. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pelos benefícios que Deus tem feito em nossas vidas. Lembrando de uma coisa: o Senhor é o anfitrião, Ele é o dono da festa. Nós somos convidados para sentar à mesa. Aqui, como essas pessoas foram convidadas para a casa de Simão, nós também somos convidados para sentar à mesa. Então nós somos gratos ao Senhor. E eu sempre falo, a Santa Ceia é um culto especial para o cristão, porque é onde ele expressa seu sentimento verdadeiro, a sua salvação. Ele expressa seu sentimento verdadeiro pela salvação, porque ele vai sentar à mesa com o Senhor, sendo grato ao Senhor pelo sacrifício de Cristo, pela salvação da sua alma, e por tudo que Jesus tem feito em nossas vidas. Irmãos, então eu aprendo muito na Santa Ceia. Primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 3, que diz assim: estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. Veja bem, uma ceia para honrar o Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja se reúne, vocês viram o louvor aí, Jesus é digno de tudo.
de honra, glória, louvor, adoração. Nós nos reunimos para fazer o quê? Honrar o Senhor. A igreja se reúne para glorificar o Senhor, para honrar o Senhor. Então a Santa Ceia é um momento propício para você honrar aquele que te salvou, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? A primeira coisa que aconteceu aqui, estava lá o Senhor Jesus Cristo, para honrar a cura de Simão leproso. Porque se Simão estivesse leproso, Jesus estaria lá, nem podia chegar gente lá. Mas Simão leproso foi curado por Jesus e agora está lá, dando essa refeição, para que, como gratidão ao Senhor. Jesus está dando a Santa Ceia para nós. Esse é o meu corpo, através do pão, simbolizado pelo corpo de Cristo, e os cálices do suco de uva, simbolizando o sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está entregando para nós, voluntariamente, aquilo que Ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus, Ele entrega para nós voluntariamente. Cabe a nós agora voluntariamente também sermos gratos ao Senhor. Então nós temos que agradecer ao Senhor, porque logo mais antes no contexto você vai ver que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Então tinha um motivo para festejar. A mesma coisa sou eu e você. Nós temos um motivo para festejar nessa data e nesse culto e nesse dia. Motivo aqui não falta. O que falta em nós é gratidão, irmãos. Gratidão. Sermos gratos ao Senhor. Se tem uma coisa que o ser humano é ingrato. O ser humano é ingrato por natureza. Mas o Senhor quer que nós sejamos gratos. Os discípulos, podia pegar o dinheiro e dar para os pobres. Os pobres sempre vocês vão ter com vocês, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem toda a vida. Mas a mim nem sempre me entende. Então, ser grato ao Senhor. Quem honra, derrama o que é mais valioso. Quem ama, derrama de si o que é mais valioso. Podemos não ter ouro nem prata, irmãos, mas nós temos gratidão no nosso coração, gratidão na nossa alma para exaltar e glorificar o Senhor. Deus não quer somente dinheiro, dízimo, oferta, fazem parte da manutenção da igreja, mas não é isso que Deus quer de nós nessa noite. Deus quer de nós nessa noite gratidão por sentarmos à mesa com Ele. A Santa Ceia tem perdido sentido para muita gente, para muitas igrejas. Já não tem mais esse sentido de glorificação, de exaltação. Eu me lembro que antigamente os cristãos no domingo de Santa Ceia era uma alegria, era uma festa. E tem que ser realmente uma festa, porque é um dia especial para nós. Nós somos convidados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se o governador te convidar para comer na casa dele, você vai ficar todo feliz da vida. Agora, você já pensou, o Senhor Jesus Cristo, o teu Salvador, te convidou para ceiar com Ele? Então entrega para Ele o que é mais valioso que você tem. O que é mais valioso que você tem? Não é o seu bolso, é o seu coração. É a sua mente, onde você adora a Deus em espírito e em verdade. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Maria derramou aquilo que estava no seu coração. Era valioso para os outros, mas para ela estava para entregar ao Senhor. Cada um dá ao Senhor aquilo que tem. Muitas pessoas é irreverência, outros é simplesmente de qualquer jeito, mas Maria nos ensina uma coisa: o que eu tenho de mais valor na minha vida, eu vou nesse culto entregar ao Senhor, que é a minha gratidão, o amor pela minha salvação, amor pela vida eterna que o Senhor conquistou para mim na cruz do Calvário. Maria apresentou ao Senhor seu amor religioso com gratidão. Ela estava ali em gratidão ao Senhor, tinha sido liberta. E se essa Maria, que é a Maria Madalena, como alguns dizem, ela tinha sido liberta de 7 demônios. Nós não sabemos de quantos demônios nós ficamos livres, todos os dias, porque os demônios estão aí para atacar nós, mas nós temos um anjo Senhor que acampa ao nosso redor, para nos proteger contra as ciladas do inimigo e dos demônios que tentam nos atacar. É motivo de nós sermos gratos ao Senhor. O que mais eu aprendo nesse texto aqui, irmãos? Versículo 6, olha o que diz aqui: Jesus, porém, disse: deixai-a para que a molestais?
ela fez-me uma boa obra. Maria aproveitou a oportunidade de mostrar seu amor e honra a Jesus Cristo no seu estado de humilhação. Jesus estava ali no estado de humilhação, porque veio em corpo humano, nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, mas no corpo humano, e não pecou, viveu ali. Para Jesus aquilo foi humilhação, porque se você pegar o contexto de Filipenses capítulo 2 lá, quando fala que ele, veja bem, ele foi humilhado, ali exatamente está a exaltação de Cristo, quando ele venceu a carne, o pecado e a morte, e ele foi glorificado agora no céu. Então em seu estado de humilhação, Maria, ela honrou o Senhor, ela colocou naquele que estava ali para sofrer pelos nossos pecados, o que de mais valor ela tinha. O que eu aprendo com isso, irmãos? Primeira coisa, Maria foi inspirada pela gratidão no seu coração. A gratidão do coração dela inspirou ela a fazer aquilo. Você só vem participar da Santa Ceia inspirado por Deus, se o seu coração estiver naquilo. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos gratos a Deus por todos os momentos de nossas vidas, mas nesse dia especial, marca na sua agenda, no seu caderno, no seu celular, que hoje tem a agenda no celular, tal dia Santa Ceia, esse dia é um dia especial para mim, que eu vou sentar à mesa com o meu Salvador. Oi, irmãos, que maravilha é isso. Quando a gente olha para essa questão aqui, quando Jesus foi lá para o Getsemane, né, ou o Gábata, ou o Gólgota, como alguns chamam, estava há poucos dias de acontecer isso, e Maria antecipadamente já ungiu o Senhor Jesus Cristo, e Jesus falou exatamente isso aqui, olha, Jesus falou exatamente isso, olha, porque bem sabia, com os 300 de dinheiros, dá-los aos pobres, bramavam contra ela. Jesus porém disse: deixai para que a molestais, ela fez de boa obra. Ela, verso 8, esta fez o que podia, antecipou-me a ungir o meu corpo para a sepultura. E eu fiquei intrigado com isso. Quem foi que foi lá no primeiro dia da semana, na sepultura, levando um unguento, especiaria para ungir o Senhor? Maria. Olha como essa mulher era grata ao Senhor. Isso aqui é a característica do cristão verdadeiro. Amor pelo Salvador e amor por aquilo que Ele fez por ela. Eu tenho que amar a minha salvação e tenho que agradecer por aquilo que Jesus tem feito na minha vida. Quantos livramentos Deus tem te dado? O Ivan contou de manhã o que aconteceu com ele. Caiu da moto, não aconteceu nada praticamente, né? Só ralou o joelho. Podia ser coisa pior. Você no seu trabalho, no trânsito, com os livramentos da sua casa. Mas nós muitas vezes não somos gratos, irmãos. Nós não temos gratidão no nosso coração. Então Maria, irmãos, amados irmãos, ela foi inspirada pela gratidão no seu coração. Ela fez aquilo de coração. O dinheiro, porque 300 dias de salário, irmãos, é muito dinheiro para uma pessoa. Mas o coração dela não estava naquilo. O coração dela estava fazer o que ela tinha no coração para fazer em favor do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nosso coração não está naquilo que nós queremos fazer para o Senhor, mas sim naquilo que nós não queremos fazer para o Senhor. Como que é isso, pastor? Muitas vezes eu quero ir para a igreja, mas a minha vontade não quer ir para a igreja, e eu vou obedecer a minha vontade, e vou deixar de fazer a vontade do Senhor. Maria não, ela fez exatamente a vontade do seu coração, que era estar ao lado do Senhor. Que mais eu aprendo nisso aqui, irmãos? Maria aprendeu aos pés do Senhor, porque lembra lá na casa de Lázaro, lá, de Marta e Maria, que é essa aqui, o que acontece? Marta ocupada, no dia a dia ali, e ainda falou para Jesus: Senhor, fala para minha irmã me ajudar nas minhas palavras. Jesus falou assim: Maria escolheu a boa parte. Você, irmão e irmã, você escolheu a boa parte do seu dia hoje, em estar aqui para cear com o Senhor. Essa é a melhor parte do seu dia, pode ter certeza disso. Essa é a melhor parte do seu dia. Talvez você hoje teve um dia abençoado, mas agora é mais abençoado ainda.
Porque você vai sentar à mesa com o Senhor. Eu estava vindo isso aqui, eu falei, meu Deus, como essa mulher nos ensina tanto. Nos ensina tanto, numa atitude dessa nos ensina tanto. Por quê? Ela aprendeu os pés do Senhor, lá na própria casa dela. Maria escolheu a boa parte. Quem mais aprende aqui agora? O propósito divino às vezes tem que ser cumprido por atos de seres humanos. Os discípulos não entendiam isso. Os propósitos divinos muitas vezes têm que ser cumpridos por atos humanos. Os humanos é que vão exercer aquilo que Deus quer que aconteça. E o que Deus quer que aconteça conosco? A nossa elevação para herdarmos a vida eterna, um dia habitarmos eternamente com Ele. Elevação no corpo glorificado, o arrebatamento da igreja. Jesus prepara a sua igreja para um dia viver eternamente com Ele na glória. Nós não podemos esquecer disso. O que mais eu aprendo aqui agora, nesse versículo 6? O ingrato não corresponde ao amor do seu Senhor. O ingrato, para ele tanto faz Santa Ceia, como não Santa Ceia, para mim tanto faz. Só que quem tem gratidão no coração, ele responde com amor. Maria nos ensina isso. Ela respondeu o que Jesus tinha feito com amor. O vaso de alabastro para ela não tinha o valor daquilo que Jesus fez por ela. Muitas vezes, irmãos, os nossos gostos e os nossos desejos têm mais valor para nós do que aquilo que Jesus fez por nós. Muitas vezes isso acontece. Por que isso? Porque deixamos de exercer gratidão pela nossa salvação. Deixamos de exercer gratidão pelos feitos do Senhor na nossa vida. Então, o que nós vemos mais aqui? O ingrato oculta seu conhecimento e obrigação para o seu Senhor. Os discípulos já tinham sido instruídos pelo Senhor. Aqui é o capítulo 14 de Marcos, aqui já está no final praticamente. O Senhor já vai para a cruz do Calvário. Tinham sido instruídos pelo Senhor, mas não tinham aprendido nada. E Maria aprendeu. O ingrato oculta seu conhecimento e obrigação para com o seu Senhor. O Pedro tão machão, quando Jesus falou para Jerusalém, vamos lá, eu vou com o Senhor lá, e vou falar, Pedro, você vai me negar, rapaz. E o que mais existe, irmãos, hoje, pessoas negando ao Senhor, por quê? Porque oculta o seu conhecimento, sabe que tem que ser responsável pela sua salvação, sabe que tem que exercer uma influência nesse mundo, mas nega a eficácia da salvação e a santificação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então o ingrato oculta seu conhecimento e obrigação para que o Senhor, qual é a sua obrigação? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Serei meus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas, quer dizer, meus seguidores, aqueles que vão me substituir, fazer a minha obra. Aonde você estiver, você é um missionário. Aonde você estiver, você é uma igreja atuante, falando do Senhor. Então nós temos obrigação. Maria, ela expressou sua gratidão e seu conhecimento ali, daquilo que Jesus tinha feito por ela. Como que nós estamos exercendo a nossa atividade de cristão conhecedor da salvação? Salvos, irmãos, ele está salvo para salvar. O salvo, ele está salvo para salvar, levar outras pessoas à salvação. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 6, o ingrato nunca corresponde a um gesto de amor aos discípulos. Para que esse desperdício? O ingrato nunca corresponde a um gesto de amor, pelo contrário. Pode até te chamar de trouxa, de bobo. Ah, esses crentes são bobos mesmo. Não, irmãos, não. Nós somos gratos e nós temos amor no coração, dado pelo Espírito Santo de Deus, que é o fruto do seu Espírito Santo, para nós mostrar para este mundo, como Maria mostrou para os discípulos, que ela estava fazendo aquilo que eles deveriam fazer e não fizeram. Aí depois você pega o Evangelho de João, que logo em sequência dá para você notar, pela sequência do contexto, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Aí aparece o Pedro, Senhor, o Senhor vai me lavar não. Tá bom, Pedro, você não quer ser lavado, então você não tem parte comigo. Não, Senhor, então me lava o corpo inteiro, dá um banho então. Quer dizer, Pedro falou assim, se eu lavar meus pés, vou ter parte com o Senhor, se o Senhor me der um banho então, vou ser o chefe.
Olha a ingratidão, irmãos. Já entra aquilo que nós aprendemos ontem aqui, a ganância. A ganância. Agora você é o chefe. Jesus falou assim: não, Pedro, quem está limpo já está tudo suficiente. Mas muitas vezes, irmãos, nós vemos que o ingrato nunca corresponde a um gesto de amor. Sempre ele vai permanecer com a arrogância e a ingratidão no seu coração. O que mais eu aprendo desse texto aqui agora no versículo 8? Versículo 8. Esta fez o que podia, antecipou-me a ungir o meu corpo para a sepultura. O propósito consciente de Maria era preparar Jesus para a sepultura. Maria abraçou a oportunidade e não deixou passar. Irmãos, não deixa passar uma santa ceia sem você sentar à mesa com o Senhor. É a oportunidade que você tem de você se quebrantar aos pés do Senhor e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela aliança que você fez comigo. Eu sei que muitas vezes nós quebramos a aliança durante o mês, por uma coisa ou por outra, mas nesse dia aqui Jesus renova a nossa aliança com Ele, e nos faz forte, e nos dá sustentação. Por mais um mês nós vencemos as dificuldades da vida. Porque no dia a dia da nossa vida, irmão, nós temos embaraço, nós temos problemas, e podemos ter tropeços se o Senhor não estiver conosco. Mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem mais eu aprendo aqui nesse versículo 8? Oportunidade perdida fica no passado. Passou, passou. A oportunidade aproveitada fica no presente. Olha o versículo 8. Esta fez o que podia, antecipou-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Oportunidade perdida fica no passado, portanto aproveitada fica no presente. Jesus falou assim: aonde for pregado o evangelho, será contado isso. Você já pensou quantas mensagens foi pregado do evangelho a respeito dessa mulher? Desse ato, dessa atitude dessa mulher? Que parece tão simples, mas é a expressão do amor do ser humano verdadeiro. É a expressão verdadeira do amor do ser humano que é cristão realmente. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 8? Talvez tenha sido a mais bela oportunidade da vida dela. Talvez ela tenha tido a oportunidade de expressar de outras maneiras a outras pessoas, mas aquela não perdeu a oportunidade de expressar ao Senhor. A grande chance que ela teve de dizer assim: eu sou agradecida ao Senhor, eu sou grato ao Senhor. Santa Ceia é o culto de gratidão, de agradecimento ao Senhor pela nossa salvação e pelo que Ele fez e faz e fará pelas nossas vidas, porque a Santa Ceia tem 3 tempos passados que Jesus fez, o presente está fazendo e o futuro que Ele tem preparado para a sua igreja. Que mais eu aprendo esse versículo 8 agora? Costumes e tradições fazem as pessoas perderem oportunidades singulares. Os discípulos estavam, com a cultura, a tradição, e perderam a oportunidade de fazer aquilo que seria singular na vida deles, no ministério deles. Essa mulher não perdeu. Quanta gente, irmãos, está perdendo a oportunidade de ser grato ao Senhor, e Deus muitas vezes só quer ouvir dos nossos lábios, como João Pedro disse aqui, louvor e adoração, que os anjos lá, e os anciãos lá em Apocalipse cantam e louvam o Senhor. Que nesta noite, essa Santa Ceia fica marcada na tua vida, como um culto de louvor e gratidão a Deus pela salvação da tua alma, e por tudo que Ele tem feito em favor da sua vida. Versículo 9 agora, que eu aprendo aqui agora no versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória, para a memória dela, o que ela fez. O que nós estamos fazendo que vai ficar em memória das nossas vidas, desse mundo, irmãos? O que nós estamos fazendo, irmãos? Semeando alguma coisa nesse mundo, benéfica, boa. Porque o mundo só semeia o que não presta. Mas você, como filho e filha de Deus, você pode semear uma semente boa, uma semente que vai gerar coisa boa. Então, um ato nobre para um momento histórico. Ela ficou na história do cristianismo, ficou na história das pregações, ficou na história dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Como vai ficar na história também de muitas pessoas aquilo que eles fazem neste mundo.
Olha os mártires da igreja. Os irmãos que viveram no passado, que fizeram história. E nós vivemos uma época, irmãos, que as pessoas contam história, mas não pretendem fazer história. Se conta muito a história dos outros, mas Deus quer que você faça a sua história. Uma vez uma professora, lá no meio do mato, escola mista municipal do bairro 7 de Setembro, lá em Santo Anastácio, 13 quilômetros longe da cidade, meio do mato lá. A professora Dona falou assim: olha, todo ser humano tem que escrever um livro, plantar um pé de árvore, né? E você ser grato a Deus. Eu era criança, eu plantei um pé de caju. Aí nós fomos lá em 1998, né, querido? Pé de caju está grande, irmãos. Mas pensa no pé de caju grande. Plantei em 57. Aprendi na escola. Plantei o pé de árvore. Depois de mais de 50 anos, escrevi um livro. Então, cada um de nós tem que deixar um marco, como essa mulher deixou, irmãos. Qual o marco que nós, como pai, estamos deixando para nossos filhos? Qual é o marco que a mãe está deixando para os filhos? Qual é o marco que os avós estão deixando para os filhos? Tem história? Vai deixar história boa ou história ruim? Não, você tem que deixar história boa, como essa mulher deixou uma história boa. Que Jesus falou aqui, ó: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Não é para a memória do Senhor, é o que ela fez pelo Senhor, foi agora tocado para ela como um ato de gratidão e uma atitude de amor para com o seu Salvador. Será que nós estamos fazendo isso também? A nossa atitude de amor e gratidão ao Senhor está tocando no coração de outras pessoas? Que Deus nos ajude, irmãos, a meditarmos nessa palavra. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 9, ela foi inspirada pela gratidão de um coração sincero, agradecido a Deus por tudo que Deus tinha feito. Foi inspirado com gratidão de um coração cheio de amor. O coração dela estava cheio de amor, um coração sincero, cheio de amor, de gratidão. Ela não mediu esforços e não fez questão. Você não vai encontrar ela retrucando da crítica dos discípulos, não. Ela não retrucou, não. Quem tem amor no coração e gratidão, não retruca, irmãos. Entrega tudo nas mãos do Senhor e deixa por conta do Senhor, que Ele vai fazer muito bem em nosso favor. E por último, irmãos, foi um singular pela compreensão da oportunidade única. Foi um ato singular pela compreensão da oportunidade única. Não perca a sua oportunidade de estar aos pés do Senhor. Não perca a sua oportunidade de louvar e adorar o Senhor. Tem tanta gente perdendo a oportunidade por coisas tão triviais, irmãos. Coisas tão simples. Deixa de adorar o Senhor, deixa de cultuar a Deus, deixa de fazer. Por que isso? Porque não tem amor e gratidão no seu coração, pela sua alma e por os feitos de Cristo em favor da sua vida. Conclusão: pela avaliação de Judas e mais alguns, o ato de Maria foi um desperdício, mas para o Senhor Jesus Cristo foi uma atitude nobre. Você está aqui sentado à mesa com o Senhor, é uma atitude nobre da tua parte, porque você recebeu o convite e você está aqui para sentar à mesa com o Senhor que te convidou. Que Deus nos ajude a nunca perdermos essa visão da nossa vida cristã. Outra coisa, pela avaliação de Jesus, ela fez boa obra. Quer dizer, para os discípulos estava reprovada, mas pelo Senhor foi aprovado. O mundo reprova os nossos cultos, porque eles não sabem que o nosso coração e o nosso amor está aqui, nesse ato de gratidão ao Senhor. A mesma coisa acontece hoje com as pessoas que não entendem. Talvez o Senhor fale assim: mas de novo a igreja? Por que você não ficou em casa? Por que você te convido para fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro? Você
você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, ser grato a Ele. A avaliação do Senhor Jesus Cristo, que aquela mulher fez, foi a boa obra, aquilo de bom que ela podia fazer. Como você avalia seu amor e sua devoção ao Senhor? Cada um responda para si. O nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor tem que ser de coração, tem que ser de alma e tem que ser de espírito. Não podemos ser cristãos apenas simplesmente de palavras, mas de atitude. Essa Maria nos ensina isso. Nos ensina que ela não tinha muitas palavras, mas ela tinha atitudes, ela tinha gestos, ela tinha gratidão no seu coração para expressar o seu sentimento. Tem muita gente que expressa o sentimento com falsidade, mas Deus quer que nós expressamos nosso sentimento com verdade, porque vem do fundo do nosso coração, porque Deus conhece nosso coração e conhece a cada um de nós. Amém, irmãos?